Pode dar um forte aplauso do Senhor. Projeto Vida, você pode se assentar. Shalom, Projeto Vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que manhã especial estarmos aqui, dia 1º de junho, celebrando depois de aliançamento, vamos ter batismo, apresentação de crianças. Que dia, que manhã especial que Deus nos reservou para estarmos aqui na casa do Senhor, para poder louvar e adorar o seu nome. Você que não sabe, nós do Projeto Vida, nós temos uma cultura. Qual que é a cultura? Todo mês a gente tem uma palavra, tem um decreto da palavra de Deus para o nosso mês. Você pode dizer amém? Todo mês. Essas palavras são geradas num evento que a gente faz em julho. Todo ano a gente faz esse evento em julho. Como funciona? A gente fica 12 horas na igreja e se chama 12 horas por 12 meses. Aí você está falando, pastor, não vamos ficar 12 horas, acalma teu coração, que aqui a gente vai fazer diferente. Mas a sede, muitas das outras igrejas do Projeto Vida pelo mundo afora, na Europa, a gente se reúne 12 horas por dia e durante esses 12 dias são geradas palavras que vão trazer direções para a nossa vida em todos os meses que vem depois. Então, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E nesse mês a gente tem uma palavra de decreto, a gente tem uma palavra para liberar para a tua vida sobre isso. Você que não está acompanhando a gente na rede social, eu quero encorajar você a estar acompanhando a gente na rede social, a estar lá participando e vendo tudo que a gente tem postado e colocado de palavra de Deus para o teu coração. E nesse mês de junho, a gente tem uma palavra de Deus para o teu coração, um decreto, tá? Em julho, nós vamos ter aqui a nossa proclamação dos 12 meses, tá? A gente vai começar a se reunir 6 horas da manhã, é isso mesmo. Nós vamos se reunir de 6 horas da manhã até 6 horas, até meio-dia. Então nós vamos ficar 6 horas aqui e eu quero que você fique muito à vontade nisso. Pastor, eu consigo ficar 6 horas na igreja adorando. Quem é da época das vigílias? Quem é da época das vigílias? Então é mais ou menos isso. Nós vamos ficar aqui 6 horas adorando, louvando. Cada pessoa vai subir no altar, vai trazer uma palavra dentro disso. E a cada 30 minutos a gente vai liberar uma palavra profética que tem a ver com o mês que está por vir. Agosto, setembro, outubro, novembro. E eu quero que você grave, eu quero que você anote esse mês que vai trazer uma direção para o teu dia, para o teu negócio, para o teu trabalho. Então, por isso, quero que você fique ligado na rede social que a gente já vai anunciar. Se eu não me engano, eu acho que é dia 18 de julho, né, pastora Thaís? Eu não me lembro. Dia 13 de julho. Então, anota na sua agenda. Dia 13 de julho a gente não vai ter essa celebração aqui normal. Então, pastor, eu estou acostumado a chegar 10 horas na igreja. Amém. Quando você chegar, já tem um louvor rolando, tem alguém pregando. A gente vai fazer normalmente a nossa celebração. Então, a gente vai começar às 6 horas da manhã e vamos até meio-dia. Falei certo, né? 6 horas da manhã até meio-dia, adorando. A cada 30 minutos, a gente vai lançar uma palavra profética para o nosso mês, porque nós do Projeto Vida acreditamos que a palavra de Deus, ela tem poder para trazer direção para a nossa vida. Nós acreditamos que quando nós oramos a palavra, nós chamamos a existência de tudo que Deus já liberou no mundo espiritual e precisa ser manifestado no mundo físico. E a gente faz isso quando a gente ora a palavra, a gente faz isso quando a gente chama a existência da palavra no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Repita comigo, naquele dia. É a palavra profética para esse mês. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 25, verso 9. Deixa eu acompanhar com você. Livro do profeta Isaías, capítulo 25, verso 9. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente do que a minha. Abra no seu aplicativo, no telão também, no post aqui você pode também acompanhar a gente. Livro de Isaías, capítulo 25, verso 9. Deixa eu ler para você. Diz assim: naquele dia, todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque Ele nos socorreu. Talvez a versão aqui seja diferente. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra.
Senhor, em minha oração, eu sempre, Deus, inicio essa palavra, Deus, pedindo para poder preparar o nosso coração. Que verdadeiramente o nosso coração, que a nossa vida seja uma terra fértil, aonde essa mensagem vai ser lançada, aonde essa semente vai ser lançada nessa terra fértil, que ela possa crescer, que ela possa germinar, que ela possa dar direção para a nossa vida. Por isso, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque nós declaramos nessa manhã a nossa total dependência do Senhor e necessitamos que a Tua palavra cada dia venha nos ensinar, venha nos orientar do que nós devemos fazer, nos ensinar os caminhos que devemos percorrer e nos ensinar os caminhos que não devemos percorrer, Senhor. Por isso, muito obrigado por a Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Eu quero que você entenda nesta manhã que quando você libera um decreto baseado na palavra, a palavra ela constrói caminhos, a palavra ela constrói direções, a palavra ela clareia a nossa vida. Então, quando a gente tem a declaração, quando a gente tem a proclamação do mês, o interesse, a intenção é essa, é usar com que a palavra faça o que te apraz. Com o que é? Ela construir esses caminhos, construir essas direções para clarear nossa vida e nos trazer direções. Agora, acredite numa coisa, a maior parte das nossas decisões hoje é moldada por aquilo que cremos sobre o amanhã. Vou repetir para você. A maior parte das suas e das minhas decisões são moldadas por aquilo que cremos sobre amanhã. E o mais importante, em quem cremos. Vire para a pessoa do seu lado e fala, em quem você crê? Repita de novo, em quem você crê? Olhe para cá. Se eu e você temos uma visão clara sobre o que está por vir, se eu e você temos uma visão clara sobre tudo que foi liberado para a nossa vida, isso nos traz uma direção para as nossas tomadas de decisões. E acima de tudo, isso nos traz também uma paz e uma clareza em quem podemos acreditar, naquele que podemos acreditar, porque a palavra diz que Ele estaria conosco. Você pode dizer amém? Enfrentamos o presente com mais coragem, quando entendemos que estamos debaixo de um decreto, estamos debaixo da palavra de Deus que nos dá autoridade para poder seguirmos e vencer, e vencer, e vencer. E o que nos sustenta nesse caminho não é o que sentimos agora, mas a certeza que existe um dia marcado, reservado, em que tudo fará sentido. O que traz o norte para a nossa vida não é o nosso dia de hoje, porque na realidade eu não sei o que você está passando, eu não sei as situações, eu não sei os problemas, eu não sei as lutas, eu não sei as tristezas, eu não sei as felicidades, mas eu quero que você entenda nesta manhã que o que te sustenta não é o seu hoje, o que te sustenta é o que a palavra garante para a tua vida. O que sustenta a sua vida é o que a palavra delibera para a tua vida. Por isso que o profeta Isaías traz esse entendimento que eu quero compartilhar com você. Eu quero que você entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela é atemporal. Repita comigo, atemporal. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela transcende o coração humano. A palavra de Deus, ela transcende a economia. A palavra de Deus, ela transcende questões imigratórias. A palavra de Deus transcende questões políticas. A palavra de Deus é atemporal. Porque ela permanece, independente da época, independente dos eventos. E aí o profeta Isaías traz essa palavra há 700 anos antes de Cristo. Uma palavra para trazer libertação. E a pergunta que eu te faço desta manhã é: você está esperando alguma notícia da parte de Deus neste dia? Pense nisso. Você está esperando alguma notícia da parte de Deus nesses dias? E algo que me chama a atenção, imagine que você pega um jornal e você começa a desfolhar o jornal. Só que o jornal está dizendo que coisas que não tem a ver com o seu dia de hoje. Você pega o jornal para poder ler e você começa a se perguntar porque ele está dizendo coisas que não condizem com a sua verdade hoje.
Você pega o jornal e começa a desfolhar as páginas e começa a ver página por página e se pergunta assim, mas peraí, isso aqui não tem a ver com o meu contexto. Mas o que eu quero deliberar para a tua vida é que esse jornal é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não está dentro do teu contexto humano. A palavra de Deus não está dentro do contexto político ou das situações adversas financeiras, problemas conjugais. A palavra de Deus não está dentro desse contexto. Ela é atemporal. Repita comigo, atemporal. E aí o que acontece é que quando o profeta ele começa a liberar essa palavra, quando ele começa a dizer tudo que a gente vai ler hoje, a intenção é, naquele dia, ele está chamando a existência, profetizando, dizendo, olha, coisas boas irão acontecer, a palavra de Deus vai se cumprir. O que ocorreu aqui, o profeta, ele estava lendo uma publicação de um jornal dos céus. O profeta Isaías estava deliberando uma palavra, deliberando um decreto que não estava baseado no jornal terreno, em um jornal humano. Estava deliberando uma palavra baseada no que estava no coração de Deus, como homem, como profeta, para ser liberado para aquela nação. Aí a pergunta que a gente faz é, o que essas notícias têm a ver com o que nós estamos buscando em nossa vida? Notícias para a família, notícias para os negócios. Quando eu olho para isso, eu lembro que eu quero ilustrar para você. Para quem não sabe, eu e a pastora Thaís estamos aqui há 8 anos nos Estados Unidos, e os meus pais tentaram visto 4 vezes e 4 vezes foram negados. E essa semana eles vão tentar de novo. Eu quero dizer para você, eu leio o Jornal dos Céus. Eu não me baseio no contexto, nas situações que estão ocorrendo agora. E vou dizer para você, o que eu quero exemplificar para você é que se eles forem de novo lá e forem reprovados, nós vamos tentar de novo. Sabe por quê? Porque a palavra é atemporal, não é a condição humana, não é a condição política, não é a questão imigratória. Se Deus liberou a palavra, eu preciso ir em direção a ela, eu preciso me mover. O problema é que Deus libera a palavra para nós e nós ficamos sentados esperando. Querido, tenta. Querido, tenta. Eu poderia contar aqui inúmeras situações. Eu poderia contar testemunha de uma pessoa que nos procurou e falou assim, pastor, nós procuramos advogados e o advogado disse que o caso era perdido. Procuramos o advogado disse que para a gente poder ir embora, para a gente poder sair desse país, etc. Procurou eu e a pastora Thaísa e a gente disse para esse casal, falou assim, tenta, o não você já tem. Sabe o que aconteceu depois de uma semana? Caso aprovado. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso? Sabe o que acontece? Quando o profeta Isaías libera essa palavra naquele dia, ele está dizendo nesse contexto de a gente precisa parar de viver como se hoje fosse a determinação do nosso dia. A gente precisa parar de viver olhando apenas para o hoje, sem ter um entendimento claro que a palavra de Deus é atemporal. E o que me faz tentar de novo, é porque existe uma palavra liberada para a minha vida. Existe uma palavra de Deus liberada para a tua vida, para todas as áreas da sua vida. E eu aqui não estou pregando o evangelho de prosperidade, eu não estou pregando o evangelho que tudo vai ser fácil. Por isso eu estou dizendo para você, foi reprovado e nós vamos tentar de novo, e vamos tentar de novo, e vamos tentar de novo. Agora eu preciso entender que eu preciso caminhar em direção à palavra. Eu preciso me mover, repita comigo, eu preciso me mover. O problema é que eu e você recebemos a palavra de Deus, nos sentamos numa cadeira e queremos que Deus faça situações que eu preciso fazer. Então repita comigo, eu preciso me mover. Eu preciso me mover. Isaías estava projetando nesta palavra o futuro, como se alguém estivesse escrevendo uma manchete. Era uma profecia, mas ousou projetar a expectativa do futuro no presente. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ouse projetar as suas expectativas do futuro no seu presente. Viva hoje olhando para o seu futuro. E viva hoje olhando, enviando uma mensagem para o seu futuro, dizendo que no futuro um homem ou uma mulher brilhante está chegando, independente das situações contrárias hoje. Não há nada estranho nisso, porque a palavra te dá essa autoridade.
Sabe por quê? Repita comigo, porque eu vivo pela fé. E a fé é o quê? Firme fundamento, é temporal, e ela é o firme fundamento do quê? Das coisas que não, mas o quê? Se esperam. Está entendendo isso? E o que me chama a atenção, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 25, no verso 8, algo que me chama muita atenção aqui, que eu quero compartilhar com você. Quando Isaías libera, no 9 ele fala, naquele dia, todos dirão, ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele. Mas sabe o que me chama a atenção? No verso 8, lê comigo o verso 8. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos que fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha com o seu povo está passando. O que ele fala agora aí? O Senhor falou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim, quem falou? Responda a Deus. Sabe o que é a questão? É que nós esquecemos. Nós esquecemos que a palavra, que o decreto, que nos dá a direção, foi Deus que liberou para a nossa vida, e nós nos colocamos numa posição de nos esquecermos de que quem liberou a palavra, querido, quem liberou a palavra foi Deus. E Ele não vai ser homem para que minta, Ele não vai ser homem para que volte atrás. Então eu e você precisamos entender que quem liberou a palavra foi Deus. Repita comigo, foi Deus. O profeta não estava lendo uma manchete da terra quando ele estava liberando essa palavra. Ele estava lendo e entendendo a manchete dos céus. E aí que nós temos o Cronos, que é o nosso tempo, e a gente tem o Kairos, que é o tempo de Deus. Na realidade, o Kairos não é nem tanto um tempo, porque para Deus não existe tempo, não existe algo que vai delimitar o agir dele. E eu preciso de compartilhar isso com você. Agora entenda uma coisa, não se trata do tempo que vai acontecer, mas sim quem diz que vai acontecer. Vou repetir para você, se Deus liberou uma palavra para você, se você está nessa terra debaixo de uma palavra do Senhor, entenda uma coisa, não se trata do tempo que a promessa vai se cumprir, mas foi quem liberou a palavra, a promessa para a tua vida. E é só essa palavra que você precisa entender, é só essa palavra que você precisa guardar no seu coração. Quem liberou a palavra para você? Deixa eu te passar um segredo nesta manhã. Deixa eu abrir com você Gênesis capítulo 3, verso 8. Vamos comigo lá, Gênesis capítulo 3, verso 8. Deixa eu compartilhar com você um segredo. Gênesis capítulo 13, verso 8. Livro de Gênesis, capítulo 13, verso 8. Na minha versão diz assim: um dia, Abraão disse a Ló, nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Aí ele disse, Iverson, vamos nos separar, escolhe a terra que está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, Felipe, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale de Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha o quê? Bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale de Jordão e foi à direção leste. E assim os dois se separaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é um contexto bíblico histórico que faz a diferenciação entre o crente e o justo. Repita comigo, o crente e o justo. Abraão falou para Ló, Ló, escolhe primeiro. E aí, sabe o que Ló fez? O Ló escolheu o lugar que ele achava que merecia. Ló olhou para a melhor região e procurou escolher o local que ele merecia. Sabe o que sobrou para Abraão? Repita comigo, deserto. Só sobrou deserto para ele, areia e deserto. Mas Abraão, repita comigo, era obediente. Repita comigo, Abraão era obediente. E ele sabia que
Deus tinha dado autoridade para transformar deserto em jardim, meu querido. Deus tinha dado essa autoridade para Abraão. Abraão, onde você colocar a planta dos teus pés será abençoado. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Dizendo para ele o seguinte: olha, quem está dizendo sou eu, e a minha palavra é atemporal. A minha palavra, ela foge do contexto climático. A minha palavra. Agora dizer uma coisa para você. Abraão usa a obediência, porque ele sabia que a autoridade que havia sobre ele transformaria deserto em jardim. Sabe qual é o problema? Se eu usar o meu direito, aquilo que eu acho que é certo, eu transformo jardim em deserto. Vou repetir para você. O problema é quando nós achamos que merecemos ou que nós temos o direito, nós queremos fazer da nossa forma, do jeito que nós queremos. E o problema é que nós acabamos quebrando os decretos de Deus para a nossa vida e transformamos o jardim em deserto. Quem usa o seu direito desertifica o jardim, mas quem usa a sua autoridade vivifica o pior deserto que pode ocorrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé é para transformar desertos em jardim, e não para dar direitos ao jardim, pois foi buscando o jardim que merecia que Ló acordou morando em um prostíbulo. Quem busca o que merece vai acordar dentro de um prostíbulo, mas quem assume a responsabilidade vai viver no melhor jardim da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, recebe essa palavra. Quando Abraão olhou para aquele deserto, ele tinha um entendimento que o jardim estava dentro dele. Abraão sabia que independente do contexto do deserto, o jardim estava dele, porque dele ia fluir águas e chuvas, e plantas e frutas, porque tudo estava dentro dele. Havia uma palavra, havia uma autoridade. Ele entendeu a autoridade. E vou dizer para você, querido, na cadeia você vai festejar. Na falta de dinheiro você vai se alegrar. Na escassez você vai se alegrar, porque você vai entender que a autoridade está dentro de você, e quem falou foi Deus, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra para a tua vida. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Deixa eu dizer para você, Gênesis capítulo 12, verso 1, verso 3. Olha como é que a palavra, olha como é que o decreto, olha como é que a vida do homem que entendeu quem liberou a palavra, assim como Isaías dizendo que naquele dia, Gênesis capítulo 12, verso 1, verso 3, diz assim, Gênesis capítulo 12, verso 1 a verso 3. Certo dia, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Eu abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Querido, entenda essa palavra. Se manifesta o Senhor com essa palavra, querido. Abraão entendia que o segredo era obediência. Abraão sabia que o segredo era ter a obediência e acreditar que quem tinha liberado o decreto era Deus, e Ele era fiel para cumprir. Até na cadeia nós vamos celebrar, até no calabouço nós vamos prosperar, que as pessoas não vão entender. Talvez alguém vai dizer para você assim, vai chegar para você e vai colocar você para poder fazer uma função que ninguém quer. Vai te colocar para poder fazer uma coisa na empresa que ninguém quer. Mas alguém vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas como esse setor está diferente, como esse setor está mais organizado, como esse setor está prosperando, como que esse setor está crescendo, mas como? Porque a promessa, querido, é atemporal. A promessa não está ligada diretamente à situação momentânea, do hoje e do agora.
Agora deixa eu dizer para você, o intuito dessa mensagem é: olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Eu já falei isso aqui em umas outras mensagens sobre isso. Quando Deus fala, farei, Ele já fez. Quando Deus fala, darei ordem, Ele já deu a ordem. Você entende isso? Quando Deus diz, eu farei, Ele já está fazendo, já está feito. É só o tempo, o processo que eu e você precisamos passar para entender a promessa de Deus na nossa vida. Por isso construa, querido, construa. Construa, através da palavra, caminhos e pontes para chegar na promessa de Deus na tua vida. E a nossa proclamação tem isso. Temos uma notícia da parte de Deus que foi antecipada ao seu povo com um propósito. Que eles mesmos passando dias maus, eles deveriam ter na mente que a manchete do céu a respeito deles era que o Senhor estava vindo ao encontro deles. Se trata de uma declaração antecipada, profética, de que Deus fará em favor do seu povo. Deus não é ilusão, Ele é o nosso Deus. O profeta deixa claro que, se a expectativa for correta, o resultado será alcançado. Anotem isso aí. Nossos resultados não são determinados por nosso empenho, mas sim em quem eu espero. Pegou isso aí? Anota isso aí na tua vida. Nossos resultados não são determinados por nosso empenho, mas sim em quem eu espero. E aí a pergunta que eu te faço nesta manhã é: como sustentar uma visão quando o meu presente está comprometido e limitado? Vou te fazer essa pergunta de novo. Como que você sustenta a visão que Deus te deu quando o seu presente está comprometido e limitado? Vamos ler na Bíblia? Lê para mim Lucas. Vamos abrir Lucas capítulo 5, verso 1 ao 5. Eu adoro, querido, adoro. Vamos lá no Novo Testamento. Quem sabe, quem me acompanha sabe que eu adoro pregar o Novo Testamento. Como sustentar uma visão quando o meu presente está comprometido e limitado? Lucas capítulo 5, verso 1, verso 5. Evangelho de Lucas capítulo 5, versos 1 ao 5. Vou ler com você. Diz assim, olha: certo dia, Jesus estava na praia no lago da Galileia. E a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando o quê? As redes. Repita comigo, lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Verso 5, olha o segredo. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar redes, eu vou o quê? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A dor da falta do peixe não pode influenciar a limpeza da rede amanhã. Vou dizer para você, a dor de uma noite passada por falta de peixe não pode influenciar uma manhã de limpeza da rede. Lavar a rede aqui é o seu compromisso e responsabilidade com a ferramenta que sempre te trouxe resultado. Lavar a rede aqui é entender que um dia mau não pode determinar a minha vida. Lavar a rede aqui quer dizer que um ano, que uma semana má não pode determinar, porque Deus nos deu a ferramenta. Deus nos deu a ferramenta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porém, uma noite, essa ferramenta não funcionou. Sabe qual é o problema? É que eu faço que esse resultado de uma noite ruim anule um histórico de uma rede que sempre me trouxe resultado. Pega isso aí para a tua vida, pega a sua vida. Você tem negócios? Acredita, querido. Acredita, coloca Deus na frente.
Está com problema com seus filhos? Coloca Deus na frente, começa a orar, começa a decretar, começa a marchar em casa, começa a profetizar, começa a colocar a mão dizendo: Senhor, eu não aceito, deu resultado, eu quero alcançar o resultado. O problema é que nós abandonamos as ferramentas que Deus nos dá. E esse é o problema. O problema é que uma noite, um dia, um mês, um ano difícil, a gente quer anular as ferramentas que Deus nos deu. Eu olho para uma noite que não me trouxe resultado e esqueço de todas as outras noites que me trouxeram resultados. Este mês não está bom, mas e o mês passado? Este ano não está legal, mas o ano passado eu anulo. Querido, deixa eu profetizar na tua vida, querido, levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, querido, que as ferramentas que Deus te deu, você vai afiar essas ferramentas. Eu quero profetizar que essa rede que Deus te deu, você vai lavar, vai sacudir ela, porque vai vir a manada de peixe, vai vir o cardume de peixe, vai vir em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua casa, eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse cardume de peixe, querido, lava as ferramentas. Eu quero profetizar sobre a tua casa, quero profetizar sobre a tua vida. E talvez a sua pergunta nesta noite é: então qual é o motivo de eu dar essa notícia? O motivo é que se eu me comportar diante de um desafio do presente com a visão consolidada no futuro, as minhas decisões vão ser mais assertivas. Porque eu não deixo que o meu dia de hoje me determine o meu futuro. Eu não deixo que o meu dia de hoje determine como é que vai ser o meu futuro. Então nesta manhã eu quero profetizar que a partir de hoje você vai enviar uma mensagem ao futuro. Você vai enviar uma mensagem ao futuro a partir de hoje, declarando que uma pessoa nova está chegando aí. Você vai declarar hoje que uma pessoa nova, renovada, transformada pelo poder da palavra está chegando no futuro próximo. Ei, futuro, me aguarde! Ei, futuro, me aguarde! Dê um forte aplauso ao Senhor, querido. Eu quero que você se coloque de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você, anota isso no teu coração, anota isso no teu coração, querido. Não deixa que o diabo, não deixa que o inimigo retire isso de você. Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. A visão da sua chegada te sustenta no presente. Anota isso. A visão da tua chegada vai te sustentar no teu presente. Porque quando você começar a entender, ver as promessas de Deus, ver a palavra de Deus que foi liberada sobre a tua vida, você vai começar a dizer o seguinte: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O hoje não me determina. O hoje ele não dita as regras para mim, porque eu estou pavimentando uma estrada de acordo com a palavra de Deus. Eu estou sendo obediente a tudo que Deus liberou para minha vida. A visão da chegada me sustenta no caminho. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: Isaías capítulo 25, verso 1. Existem 7 liberações. Nós lemos Isaías capítulo 25, verso 9, amém? Isaías capítulo 25, verso 1, lê em casa. Eu quero dizer para você 7 deliberações. Deus, quando Isaías está declarando ali, Senhor, que naquele dia o Senhor verá com poder e etc. Mas nos versos 1, Deus já tinha liberado a palavra. E a palavra foi o seguinte: conforme eu for falando, querido, vai levantando a mão, vai se manifestando, vai dando glória a Deus, vai dizendo: Senhor, recebo, amém, amém, amém. Primeira bênção liberada para o povo de Deus é: elevações se tornam montões. Repita comigo: elevações se tornam montões. Olha para cá, segunda bênção: o sopro dos opressores encontrarão o muro. O sopro dos opressores encontrarão o muro, porque o Senhor é o muro da tua vida. Terceira, o Senhor é um abrigo para a tempestade. Recebe isso, querido. Quando a tempestade soar no teu casamento, na tua vida familiar, no teu trabalho, na tua vida conjugal, lembre-se que o Senhor é o
o teu abrigo dessa tempestade. Quarta bênção, olhe para cá. Quarta bênção, vai dando glória, querido, vai manifestando. O grito de vitória do inimigo, Deus está silenciando. O grito de vitória do inimigo, Deus está silenciando. E eu quero profetizar, querido, como quinta, foi liberada uma estação de abundância sobre a tua casa. Foi liberada uma estação de abundância sobre os teus negócios. Foi liberada uma estação de uma mão do Senhor sobre a tua vida. Sexto, o véu da ignorância foi removido. O véu da ignorância foi removido. O inimigo não vai mais te deixar louco. O inimigo não vai deixar você mais atordoado, porque o véu da ignorância foi rasgado. E você agora tem acesso direto ao Pai através da palavra. Sétima declaração, Isaías capítulo 25, verso 1. Eu quero que você receba e dê um forte aplauso ao Senhor quando terminar, querido. Toda maldição, toda vergonha está anulada pelo sangue de Jesus Cristo. Dê um forte aplauso.